Então, lei natural e método natural. Obedecer a Deus de modo inteligente. Vou começar com os 2 relatos da criação, mas só uma pinceladinha. Pode passar. Gênesis 2, 7, que até ontem o Dom Sérgio falou, né? O Senhor formou o homem do pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida e o homem transformou-se num ser vivo. Então, este é o segundo relato da criação. O homem feito do pó da terra, pode deixar, André, pode entrar mais um. Pode entrar, André, o próximo. Formou o homem do pó da terra e insuflou pelas narinas o sopro da vida. A vida humana, ela começa num momento importante, na união do óvulo com o espermatozoide. Pode passar, André? Então, nesse momento importante que a vida começa, e Deus dá a este homem recém-concebido uma alma imortal. Então, aquele insuflar as narinas, né, com o sopro da vida, é essa alma imortal que Deus dá ao homem. No segundo relato da criação, ou no primeiro relato da criação, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Ele o criou e os criou homem e mulher. Então, a criação do ser humano é composto de uma unidade, homem e mulher. Na nossa alma imortal, que a gente lê no segundo relato da criação, nós vamos encontrar as faculdades que nos fazem imagem e semelhança de Deus. Quais são essas faculdades? Inteligência, vontade e liberdade. Então, Deus cria, com esse sopro da vida, nos dá a alma imortal e Ele nos cria a sua imagem e semelhança. E o que faz essa imagem e semelhança de Deus? Nós sermos essa imagem e semelhança de Deus, são essas 3 faculdades: inteligência, vontade e liberdade. Pode passar o próximo? Pode entrar o outro? Então, Deus nos cria, dá uma alma imortal com inteligência, vontade e liberdade. Mas Ele não nos abandona à própria sorte. Ele vai dar uma lei natural. Essa lei natural, ela está inscrita nos nossos corações. Pode passar o próximo? Então, a lei natural, ela é diferente da lei civil. A lei civil está associada à cobrança e ao castigo, mas a lei de Deus é uma lei diferente. Pode entrar o próximo, André? A lei natural é o próprio amor de Deus infundido no coração dos homens. Então, repetindo, Deus nos cria, dá uma alma imortal, nos cria sua imagem e semelhança. Então, o que nos faz imagem e semelhança de Deus é inteligência, vontade e liberdade. E também, para que a gente possa entender este amor que Ele cria, Ele dá uma lei natural que está dentro do nosso coração. E com a inteligência, vontade e liberdade, nós podemos ler essa lei natural inscrita no nosso coração e realizar na nossa vida o projeto de amor de Deus. Então, Deus nos cria, Deus não nos abandona a própria sorte. Ele dá a inteligência, a vontade, a liberdade que faz a gente imagem dele e dá uma lei natural, mostrando para a gente o que é certo e o que é errado. Essa lei não é castigo, não é punição, mas é o próprio amor de Deus. E com a inteligência, vontade e liberdade, nós conseguimos ler esta lei que Deus colocou em nosso coração e conseguimos realizar em nossa vida o projeto de amor de Deus. Porque a lei que Deus dá é o próprio amor de Deus, é o próprio Deus na nossa vida. Pode passar o próximo? Mas aí acontecem situações como o 11 de setembro. A lei natural nos permite discernir apenas com a razão humana o que é bem e o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Então, por que é que acontecem situações como o 11 de setembro? Pode passar o próximo, André? O que é preciso para que situações como o 11 de setembro não volte a acontecer?
É preciso ler a lei natural inscrita no coração do homem e obedecer a Deus de modo inteligente. O 11 de setembro foi uma situação assim, muito interessante, porque a gente consegue com ele perceber a lei natural, porque todo mundo, ateu, cristão, judeu, budista, espiritualista, todo mundo conseguiu ler a lei natural. Independente de acreditar em Deus, independente de ter religião, todo mundo viu aquele atentado e disse assim, é errado, isso não poderia ter acontecido. E por que as pessoas conseguem perceber isso? Porque tem uma lei natural inscrita no coração. Então a pessoa pode dizer, eu não acredito em Deus, mas mesmo assim ela tem essa lei natural que faz com que ela, com a razão, com a liberdade, com a vontade, consiga discernir o que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Então o 11 de setembro mostrou para a gente que todo mundo tem a lei natural inscrita no coração. A gente sabia, mas ele veio confirmar que tinha essa lei natural. Então, o que é preciso para que isso não aconteça, não volte a acontecer? É ler, né, essa lei inscrita no coração. Então, no segundo relato da criação, depois de Deus criar o homem, né, o homem se sente só. Aí Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou de uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela tirada do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e trouxe para o homem. André, aí o homem fica encantado com a beleza da mulher e fala pela primeira vez na vida, na Bíblia, essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne. Então o homem, encantado com a beleza da mulher, Deus dá uma ordem. Pode entrar mais um, André? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, no momento que Deus cria a mulher e o homem fica encantado com a beleza da mulher, Deus dá uma ordem, sede fecundos. O que significa isso? Todo mundo aqui sabe, vamos lá. A criação do ser humano como homem e mulher tem como finalidade o encontro e a doação de vida entre os esposos. Ou seja, então, quando criou o homem e mulher, a condição para tirar o homem da solidão foi a abertura à vida, a abertura à fecundidade. Por isso, no encontro matrimonial, na relação conjugal entre marido e mulher, o dom da vida tem que estar sempre presente. Tem que ter em todo ato conjugal essa abertura a uma nova vida. Pode passar? E, então, sobre a masculinidade e a feminilidade, que desde o princípio desceu a bênção da fecundidade. Então, eu vou repetir, porque tem muita gente que hoje não está conseguindo entender essa frase, então eu vou repetir. E sobre a masculinidade e a feminilidade, que desde o princípio desceu a bênção da fecundidade. Não foi, a frase não é assim. E sobre a masculinidade e a masculinidade, nem é e sobre a feminilidade e a feminilidade. A bênção da fecundidade é sobre masculinidade e feminilidade, homem e mulher. Pode passar o próximo? Então, no amor conjugal, os aspectos unitivos e procriativos devem estar sempre juntos. Então, nós podemos compreender isso? Podemos. Por quê? Porque nós temos uma lei natural inscrita no nosso coração. E para que nós não tivesse dúvida, por causa da situação de pecado que nós vivemos, Deus deixa essa lei por escrito. Então está lá, a condição de tirar o homem da solidão é ter uma abertura à vida. A condição para o ato conjugal é estar aberto à vida. Os dois aspectos, unitivo e procriativo, devem estar sempre juntos.
Hoje, né, nesse nosso congresso de planejamento familiar natural, nós não vamos falar sobre isso, mas o aspecto unitivo e o procriativo devem estar sempre juntos. Então, o procriativo não pode ser isolado também, como é uma tendência hoje dos nossos dias. Então, unitivo e procriativo sempre juntos. Eu não posso querer só o unitivo do ato conjugal e não posso excluir do processo, do procriativo, o ato conjugal. Então, caráter unitivo e caráter procriativo do ato conjugal devem estar sempre juntos. Então, como obedecer a Deus de modo inteligente? Respeitando o aspecto procriativo em cada encontro matrimonial. Então, em todo ato conjugal, em cada momento do relacionamento entre homem e mulher, o aspecto procriativo tem que estar presente. Eu não estou dizendo com isso que todo ato conjugal tenha que se gerar um filho, mas todo ato conjugal tem que ter uma abertura à vida. Todo ato conjugal tem que ter o aspecto procriativo, né? Então, às vezes as pessoas entendem assim, eu já tive um filho, já cumpri o aspecto procriativo, não preciso mais do aspecto procriativo no ato conjugal. Não é verdade. O aspecto unitivo e o procriativo tem que estar junto, e isso é obedecer a Deus de modo inteligente. Pode passar o próximo? Isso aí foi uma cesárea no hospital público. Essa paciente, ela tinha 15 anos que tentava engravidar, foi submetida a várias cirurgias e, enfim, depois de vários tratamentos, ela conseguiu engravidar. Então, ela ficou assim emocionada demais, encantada demais, né? Como a gente fica em cada nascimento. E aí essa frase que Eva falou, mesmo na situação de pecado, né, adquirir um homem com a ajuda de Yahvé. Quantas e quantas vezes um casal que deseja demais o filho, quando chega este filho, consegue ver a ação de Deus, consegue perceber que este filho é dom de Deus, consegue dizer, adquirir um homem com a ajuda de Yahvé. Às vezes, quando chega o segundo filho, diz, ai meu Deus do céu. Quando chega o terceiro, o que foi que aconteceu na minha vida? Então, o primeiro filho, muitas vezes, consegue perceber que é dom de Deus e que nos outros filhos já não consegue mais ter essa percepção. Pode passar o próximo? Então, compreender que os aspectos unitivo e o aspecto procriativo devem estar presentes em cada encontro matrimonial é ler a lei natural inscrita no coração e obedecer a Deus de modo inteligente. Para que não aconteçam situações como o 11 de setembro, onde o pecado prevaleceu, é preciso que a gente faça essa reflexão, de conseguir ler essa lei natural, ver o que Deus quer e compreender que isso não é castigo, não é imposição, não é Deus querendo me impor a prova, mas é o próprio amor de Deus. Deus, quando diz caráter unitivo e procriativo juntos, é o próprio amor de Deus. Não é peso para o casal, não é peso para a família, é pelo contrário, é planejar a família por amor a Deus. E Deus também dá essa lei, dá essa ordem por amor, querendo que as pessoas compreendam o grande dom que é um filho, né? Ontem ou antes de ontem o Papa falava a grande bênção que foi para a humanidade o bebê 7 bilhões. Né? Nasceu o bebê, né, que completa a humanidade 7 bilhões. Então, os demógrafos se assustam e dizem, isso é um absurdo, e o Papa diz, é uma grande bênção. Pode passar o próximo? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu acredito em
em Deus, mas eu não aceito que a igreja imponha os namorados viver na castidade. Eu acredito em Deus, mas eu não aceito que não se possa usar preservativo. Eu acredito em Deus, mas... Então, são os católicos mais. Eu acredito em Deus, mas não é bem assim. Mas quando a gente consegue perceber essa lei natural inscrita no nosso coração, nós conseguimos perceber que existe uma unidade intrínseca e indivisível entre a fé e a moral. Então, nós não podemos seguir a igreja apenas nas questões de fé. Eu não posso dizer, eu acredito em Deus, rezo no meu quarto e acabou. Não é isso. Não podemos ter uma unidade de fé e um pluralismo de opiniões sobre comportamentos morais. Então, não posso acreditar, nós não podemos acreditar no mesmo Deus, eu achar que não se deve usar preservativo e vocês acharem que deve, ou um achar que o preservativo pode, o outro achar que a pílula pode, o outro achar que a laqueadura é razoável. Nós acreditamos no mesmo Deus e precisamos ter uma unidade também nas questões relativas à moral. Por quê? Porque isso é indivisível, essa unidade entre fé e moral. Então, o que é preciso para manter essa unidade? Não estou vendo. Tá. Obedecer a Deus de modo inteligente. Eles estão me mostrando o tempo, só que eu pus o meu cronômetro aqui e estou controlando ele também, tá? Não adianta que são 45 minutos mesmo, tá? Então, eu pus aqui o cronômetro e já fui ali dar uma conferida. Pode passar o próximo. Pode entrar? Então, a igreja, quando nos fala sobre planejamento natural da família, ela não faz uma imposição. Ela mostra um caminho que é luz e que é vida. E mostra um caminho que leva às trevas e à morte. Quando ela fala em planejamento familiar da família, ela diz, leia a lei natural inscrita no seu coração. Se você sair daí, você vai cair na realidade do 11 de setembro. Pecado, morte e destruição. Mas ela não vai obrigar a nenhum casal, a nenhum coordenador de pastoral familiar, a nenhum sacerdote, a nenhum leigo que diga, que tome uma posição. Não, pode usar pílula? Não. Ela vai dizer, este é um caminho de vida, sem anticoncepcional, sem camisinha, sem laqueadura. E este outro é um caminho de morte. A escolha é de cada um de nós. Agora, nós que temos uma responsabilidade de orientar outros casais, coordenador de pastoral familiar, leigos engajados em pastorais, sacerdotes, nós podemos mostrar um caminho também que conduz às trevas e conduz à morte. Mas, para que isso não aconteça, é preciso ler o que está escrito em nosso coração. Então, como obedecer a Deus de modo inteligente, quando o casal, por motivo justo, não puder ter outro filho? Pode entrar? Então, esta família de 17 filhos pode achar que tem um motivo justo. Volta só um tiquinho, André. Tem um motivo justo para não ter outro filho. Mas ela não achou que 17 filhos eram um motivo justo, e a minha foto está atrasada, porque eles já têm o 18º filho. Certo? Então, às vezes a gente limita demais, né? Mas a igreja é muito clara, por um motivo justo. Pode passar o próximo. Então, um filho é sempre dom do pai, não interessa. Dá mais um clique? Não interessa se é o primeiro ou o 18º. Os filhos são sempre um esplêndido dom da bondade de Deus. Cada filho reflete um sim, como o sim de Maria
a vontade do pai. E quando a gente diz o sim, a cegonha vem e deixa o neném dentro de casa. Pode passar o próximo? Então, usar os métodos naturais para realizar a paternidade e a maternidade responsável é obedecer a Deus de modo inteligente. É assim o planejamento familiar natural, e a gente pode mais, pode fazer com amor, para o amor e por amor. Pode passar o próximo? Então, muitas vezes quando a gente fala em planejamento familiar, surge a questão social. Mas como é que a gente faz com as populações carentes? Como é que a gente faz, né, nos campos de concentração, onde esse senhor está com 2 crianças passando fome? Como é que a gente faz? Então, eu faço uma outra pergunta. Devemos ter uma conduta diferente em relação ao planejamento familiar para cada classe social? Será que nós podemos dividir a moral? Na minha família, eu posso ter mais filho. Na outra família, eles moram debaixo da ponte, não podem ter filho. Então, aos pobres, a gente tira a moradia, tira a alimentação, tira a possibilidade de ascensão social, tira tudo, inclusive a gente tira a paternidade e a maternidade. Então, nós não podemos ter uma conduta diferente por cada classe social. Nós não podemos dizer o pobre não pode ter filho. Nós não podemos dizer eu só posso ter filho se eu tiver dinheiro para pagar um colégio particular. Nós temos que fazer uma releitura dessa questão social. Nós estamos impregnados não pela lei natural, mas pela uma situação de pecado, pela cultura hedonista do mundo que nós vivemos. Então, o Papa Paulo VI, já preocupado com essas questões, ele dizia: sem uma visão integral do homem, não pode ser dada nenhuma resposta adequada sobre o matrimônio e a procriação. Então, o que falta muitas vezes é a gente ter essa compreensão, essa visão integral do homem, ver o homem como ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Sem essa visão inteira da antropologia que o Dom Sérgio ontem falava, nós não podemos dar nenhuma resposta adequada ao matrimônio e à procriação. Pode passar o próximo, André? E aí, na realidade de hoje, a visão do homem é facilmente rejeitada, né? O estímulo, pode mais um, André? O incentivo ao uso de preservativo. Eu não quero que o meu filho pegue AIDS, eu prefiro dar um preservativo antes dele sair de casa do que correr o risco dele adquirir uma doença sexualmente transmissível. Mas esse amarelinho é o tamanho do poro da camisinha. O pretinho maior é o tamanho do espermatozoide. E o pontinho preto é o tamanhozinho do vírus da AIDS. Olha o tamanho do vírus da AIDS em relação ao tamanho do poro da camisinha. Quando eu me formei, tinham 38 pessoas HIV positivas no Brasil. 38. Hoje são 650 mil, graças à promiscuidade sexual incentivada pelo uso de preservativo e pelo uso dos métodos contraceptivos. Então, eu não tenho tanto tempo de formada não, tá? Já tenho uma longa caminhada, mas eram 38 e hoje nós somos 650 mil, porque nós educamos para uma sexualidade irresponsável. Nós não temos a visão integral da pessoa. Pode passar? Então, o bebê que está ali naquela barriga, olha lá o pezinho, é o mesmo bebê que está aqui num tubo de ensaio e que depois vai virar fonte de células tronco, né? Esse bebê vai ser assassinado e aquele vai nascer.
né? O homem hoje se torna mais objeto da técnica do que sujeito responsável pela sua ação. É gozado, né? Não é que eu estou defendendo, não. Mas teve um programa aí de televisão, CQC, falaram uma besteira de uma criança não nascida e está todo mundo processando. Então, filho de artista já é ser humano antes de nascer. E os outros também são ser humanos? Aquele bebê que está ali naquele tubo de ensaio é ser humano? Então, eu acho que a população brasileira está na hora de decidir se o feto, né, doutora Lenise, é ser humano ou não é ser humano. Pode passar ao próximo. Então, quais são as objeções ao planejamento familiar natural? Um filho agora vai atrapalhar o nosso casamento. Nós acabamos de casar, não temos nem casa ainda, um filho vai atrapalhar. Olha, eu quero primeiro passar naquele concurso público antes de ter o filho. Eu só quero 2, um menino e uma menina, tá bom, então eu não quero outro filho mais. Olha, se eu tiver um filho, eu não vou conseguir me formar. Então, nós vamos colocando objeções a realizar o caráter unitivo e o procriativo do ato conjugal. Mesmo o planejamento familiar natural, ele é rejeitado pelo medo do filho. O primeiro filho, não. Adquirir um homem com a ajuda de Yahvé. Os outros filhos, vai atrapalhar a nossa vida, não tem mais dinheiro, como é que eu coloco na escola? Então, nós rejeitamos um planejamento familiar natural. Então, os métodos naturais é um modo de obedecer a Deus de modo inteligente. Esses métodos, do ponto de vista econômico, eles não têm custo. Ou seja, uma cartelinha de pílula boa hoje é mais de R$50. Então, o casal diz, eu não tenho dinheiro, mas está lá gastando seus R$600 por ano, né? R$6.000 em 10 anos, comprando pílula anticoncepcional. Pode passar o próximo? Então, entre os métodos naturais, nós destacamos e trabalhamos de um modo diferente com o método de Billings, que é o método que vai trabalhar em relação ao planejamento familiar, abstendo dos atos conjugais quando está num período fértil. Então, nós temos o ciclo da fertilidade, um período menstrual, 2 períodos marrons inférteis e um período branco fértil. Pode passar, não vou trabalhar o método, né? Ele funciona para uma mulher que tem um ciclo curto de 23, 25 dias, da mulher que tem um ciclo médio entre 28 e 30 dias. Pode passar o próximo. Um ciclo curto entre 23 e 25 dias, funciona também para uma mulher que tem um ciclo longo de até 35 dias. Então, é um método que funciona também com as irregularidades menstruais, é um método que funciona com qualquer tamanho de ciclo. Mas é um método que funciona porque a gente consegue dizer um sim ao projeto de Deus na nossa vida. A gente consegue unir o caráter unitivo e procriativo. Quando não é hora do caráter procriativo, a gente se abstém das relações sexuais. Pode passar ao próximo. Ela descobriu que eu não consigo ler de longe, que bom. Não consigo mesmo, não. Então, os métodos naturais é uma maneira de obedecer a Deus de modo inteligente. Então, motivações do ponto de vista financeiro não tem custo. Da saúde não tem efeitos colaterais. A pílula anticoncepcional, ela pode dar câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de fígado, problemas gastrointestinais, aumento de varizes, alteração da coagulação sanguínea, infarto do miocárdio, AVC, etc. E tal. É lógico que não dá numa grande proporção, por isso as pessoas criam a ilusão que não tem efeitos colaterais. Um dia desse, um colega estava desesperado porque a esposa dele estava com câncer de fígado. E ele disse, eu dei o câncer de fígado para minha mulher quando dei a ela uma cartela de anticoncepcional. Mas como não acontece com muita gente, a gente cria a falsa ideia de que não vai acontecer. Não tem contraindicações, todo mundo pode usar, desde que tenha um motivo justo para naquele momento não ter outro filho. Não tem doenças sexualmente transmissíveis. Mas espera aí, o que tem a ver doença sexualmente transmissível com planejamento familiar natural? Pode passar o próximo.
No ano 2001, no Brasil, tiveram 10 milhões de doenças sexualmente transmissíveis. Eu estou com os dados de 2001, porque foi o último ano que eu trabalhei no Ministério da Saúde, foi 2002. Então, eu tinha esses dados, que era da área que eu trabalhava. Depois, esses dados estão no site, mas a gente não tem tanto acesso à informação que quando eu estava lá, tá? Então, eu peguei os dados de 2001, porque hoje eles não estão melhores, eles estão piores um pouquinho. 8 milhões de mulheres, 7.900, 8 milhões de mulheres com doença sexualmente transmissível e 2 milhões de homens com doença sexualmente transmissível. Significa que o homem tem uma multiplicidade de parceiras. Não é que as mulheres são 100% fiel, mas existe uma infidelidade maior do homem, e daí ele, com a multiplicidade de parceiros, ele consegue infectar um grande número de mulheres. Pode passar o próximo? Né? Isso aqui é uma foto que o representante me deu de um DIU. E, às vezes, as pessoas se iludem com o DIU. Né? O DIU, ele causa abortos obscuros. Então, a motivação para o planejamento familiar natural é não tem aborto obscuro. Não tem perfurações uterinas, como acontece em muita colocação de DIU, que o DIU entra para a cavidade abdominal, às vezes a paciente vai para a cirurgia para tirar esses DIUs. E o outro não tem infecções, que o DIU causa muitas infecções. Pode passar o próximo? Um outro método que, às vezes, quando o casal precisa, a gente usa como método complementar, é o método da saliva. Aquela primeira foto é de uma saliva fora de um período fértil. A segunda foto é quando vai entrando no período de fertilidade. E a terceira, cheinha de folhas de samambaia, quando a mulher está no ápice, né, do seu período fértil. Então, é um método que eu, às vezes, utilizo quando o casal tem dificuldade para engravidar. Aí eu falo para se abster das relações conjugais, quando tem os outros tipos de cristalização de saliva, e deixar para concentrar o ato conjugal quando tem as folhas de samambaia, para aumentar a possibilidade deste casal vir a ter um filho. Pode passar? Então, as motivações do ponto de vista da saúde continuam. Não atrapalha o funcionamento do organismo feminino. A mulher continua ovulando. É tão interessante porque é a única medicação que o pessoal chama de remédio. Eu comprei o remédio, significa que eu comprei uma pílula anticoncepcional, né? Estou tomando o remédio, é pílula anticoncepcional. Mas é o único que não é remédio, porque todo remédio é para curar. E a pílula é a medicação para provocar, não a cura, mas uma disfunção, proibir a mulher de ovular. Então, dos remédios, o que não é remédio é a pílula anticoncepcional, é o veneno, porque ele impede o organismo feminino trabalhar dentro da sua normalidade. Então, a mulher que não usa pílula, ela permanece produzindo ciclicamente o estrogênio e a progesterona. E por isso continua com todas as suas características de feminilidade. Mais subjetiva, mais intuitiva, menos lógica, menos objetiva, né? Então, nós, com o nosso feminino, temos uma característica muito própria. Adoramos conversar, somos intuitivas, somos detalhistas, né? Uma florzinha aqui, a florzinha ali. Então, isso é característica do feminino. A pílula anticoncepcional, como deixa a mulher sem ciclar, tira muitas das características de feminilidade. E isso é importante para o mercado de trabalho, porque às vezes eles não querem uma mulher feminina, que é uma mulher sem essa característica, porque no trabalho talvez ela seja mais produtiva, porque ela é mais lógica, mais objetiva, mas perde a ternura do feminino, perde a intuição do feminino, perde o detalhe do feminino. Pode passar o próximo? A pílula anticoncepcional, então, ela vai causar inibição de ovulação, vai ter um efeito sobre a mucosa, impedindo que os espermatozoides subam, e uma atrofia endometrial, provocando o aborto. A pílula não impede a ovulação em todos os ciclos, por isso ela tem uma ação abortiva. Quando um cara dirige embriagado e mata,
nós nos revoltamos, porque quando ele dirige embriagado, ele tem uma intenção de matar. Quando eu uso uma pílula anticoncepcional, que eu sei que tem uma atrofia endometrial, e se eu engravidar, o bebê não nida, não fixa na parede uterina, ele é abortado. Então, quando eu uso uma pílula anticoncepcional, eu tenho também essa intenção de não prosseguir a gravidez, caso seja fecundado. E as pílulas mais modernas, ela tem uma falha como método anticoncepcional em torno de 13%. Eu andei lendo uns trabalhos aí, que a partir do 5º mês, tem mulheres que têm cisto ovulatório compatível com a ovulação em quase totalidade. Então, é muito sério, porque funciona o mecanismo da atrofia genital. Pode passar o próximo? Então, questões da saúde. Não interfere no desejo sexual feminino, como acontece com os contracepcionais hormonais, que provocam a diminuição da libido e do prazer. Por quê? Porque nós ciclamos. O que dá o desejo feminino também vem do pico do estrogênio, da queda do estrogênio, do pico da progesterona, da queda da progesterona. Quando a gente não cicla, tem a mesma dosagem hormonal todos os dias, e isso é característica do masculino e não feminino. Então, o feminino perde muito da feminilidade e perde também o desejo sexual em muitos casos. Não atrapalha a produção do muco cervical, nem da lubrificação vaginal. Então, a mulher que não usa pílula, ela tem uma lubrificação melhor. Então, o ato conjugal acontece sem dor. Pode passar o próximo? Agora eu vou dar uma corrida, porque o meu tempo está acabando. Então, os métodos naturais é obedecer a Deus de modo inteligente. De acordo com a realidade conjugal, pode passar o próximo, André? Então, por que eu deveria utilizar um planejamento familiar natural? Porque apesar do período de abstinência, ou melhor, principalmente por causa dele, o casal não perde a capacidade de amar e de se doar. Porque eu tenho responsabilidade de ficar neste período de abstinência. Isso é igual um namorado que briga, fica longe, e quando volta, o amor volta mais quente. Então, o planejamento natural faz com que o casal compreenda o outro, respeite o outro. Próximo, pode clicar mais um. Então, tem uma estabilidade matrimonial maior, menor número de relação, aumento do número de relações conjugais, manter a capacidade de ser dom para o outro, presente de Deus para o outro, e uma fidelidade conjugal. Pode passar o próximo? A fidelidade conjugal é uma característica marcante da regulação natural da família. No pico do estrogênio, os casais não tendo relações conjugais, então é o tempo do amor, do diálogo, do conforto, do aconchego, do respeito, do carinho. Pode passar o próximo? O uso de anticoncepcionais favorece as relações fora do matrimônio, e por aí nós temos um grande número de doenças sexualmente transmissíveis. Eu trabalhei muitos anos na periferia de Brasília, e era muito interessante. A gente fazia o teste de sífilis no início da gravidez, vinham todos negativos. No 6º mês de gravidez, a gente repetia e já vinha uma alta porcentagem positiva. Então, o homem é acostumado a ter relação quando ele queria, na hora que ele queria. Quando a mulher engravidava, que ele não podia ter relação com a frequência que ele queria, ele procurava fora outras mulheres e depois voltava esporadicamente a ter relação com a sua esposa, e por isso a gente teve um monte de criança com sífilis congênita, com surdez, com retardo mental e outras situações. Pode passar o próximo? Então, os métodos naturais não têm contraindicação. Os casais que utilizam estão livres de doenças sexualmente transmissíveis, porque tem que ter o respeito, né? Tem que ter a fidelidade, sem a qual não é possível fazer a regulação natural da família. Pode passar o próximo? Então, as motivações do ponto de vista da realidade conjugal, porque as mulheres ciclam,
elas estão mais dispostas ao relacionamento. Por causa do período de abstinência, o casal aproveita mais o período infértil. Consequência disso é que os casais, a partir do 3º ano de matrimônio, eles têm mais que o dobro de relações conjugais do que os casais que usam o método artificial. Próximo. Estou terminando. Então, a mentalidade contraceptiva fez o homem se afastar de Deus. Então, dentro do matrimônio também acontece a instabilidade matrimonial. Pode passar o próximo, André. Esse aqui é um gráfico de um estudo com 20 mil casais americanos, católicos, entre 21 e 44 anos de idade. Então, em azul são os que usavam planejamento familiar natural e em vermelho os que usavam um planejamento não natural. O número de divórcios entre os que usavam planejamento natural foi de 3% e os que usavam o método artificial, 85%. Foi analisado frequência, sacramentos e tudo, e pegaram grupos exatamente semelhantes. Então, a gente vê que os divórcios diminuem num planejamento familiar natural, mesmo entre casais católicos dentro de pastoral que recebem os sacramentos. Pode passar o próximo. Esse é mais um método auxiliar, um método da temperatura. Pode passar o próximo. Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Então, Deus às vezes repete quando a gente tem um feliz, como São Lucas, né? Repete para nós quando a gente é mãe. Pode passar um próximo. Nascemos participando da sabedoria e da vontade de Deus. Com a nossa vontade e liberdade, podemos ter o domínio de todos os nossos atos, fazendo instrumento para a verdade e para o bem. Pode passar o próximo. Então, para fazer o planejamento familiar natural, é preciso ler a lei natural e obedecer a Deus com inteligência. Isso aqui, ali tem o conjunto nacional, e na época mais seca de Brasília, com clima de deserto, que está todo mundo reclamando, o IP floresce e dá essa beleza enorme. A mesma coisa acontece na nossa vida matrimonial. Quando a gente acha que está tudo ruim e a gente obedece a Deus, acontece essa maravilha, como acontece aqui em Brasília. Obrigada a todos pela paciência.